Exatamente. E isso não te torna refém daquela pessoa. Não é tudo que aquela pessoa te faz que você tem que dizer amém. Essa irmã é uma irmã que eu guardo no meu coração. E muitas vezes nós não concordamos em algumas coisas. Eu, mais nova do que ela, tive que dizer que aquilo não era de fato, não concordava com aquilo, que a palavra de Deus dizia diferente. Então, entender que você não se torna refém da pessoa por ela ter tido uma atitude que te acrescentou muito espiritualmente. Eu acho interessante também se colocar num lugar de humildade também. Muitas pessoas olham para mim, olham para meus irmãos e falam: nossa, que jovens. É como se olham pra gente como se nós não tivéssemos defeitos e erros. E aí eu muitas vezes me senti culpada por estar nessa posição e pensava: se essas pessoas soubessem o que Deus sabe a meu respeito, elas não pensariam isso de mim. Então, eu acho que é muito difícil encontrar esse equilíbrio na juventude entre eu não me colocar num lugar acima do que o Senhor me coloca e nem me colocar num lugar abaixo. Nem me humilhar, no sentido não de se humilhar na presença de Deus, isso nós temos que fazer, mas se humilhar, tipo, eu sou muito jovem, eu não tenho conhecimento, e nem se exaltar. Eu sou jovem e eu sei sim também. Eu acho que o equilíbrio é essencial. E o jeitinho para falar, o jeito para falar facilita muitas coisas, porque às vezes você tá certo no seu posicionamento, e o jeito de falar quebra. Então, como mulher, você tem que ainda mais ter isso. Porque o seu. Thiago sentiu essa aí. Eu adorei essa, viu, Juliana? Parece que você tá falando de mim, né? E porque como mulher isso é mais desafiador? Porque a sua fala ela já é desacreditada antes mesmo de você falar. Então você precisa pensar nas palavras certas para que aquilo não gere um pensamento diferente do que você está querendo dizer. E isso é uma das dificuldades também que está arraigada assim na igreja. Por que eu tenho que pensar mais para falar? E olha que eu nem penso tanto mais assim para falar. O Nando, que é meu irmão, me conhece bem. Quando eu vi, eu já falei. Então, eu acredito que esse equilíbrio é o processo difícil da vida cristã, como homem como mulher. Muito bom. E, na verdade, não é nem tanto o equilíbrio. É totalmente o equilíbrio. Na verdade, é o contraditório, né? Mas a gente vê dois exemplos clássicos de pequenas participações femininas, mas que registraram e ficaram marcadas para a gente até hoje. Como, por exemplo, a mulher de Samaria, em que Jesus faz uma pregação para ela no poço, e depois, através dela, converte-se vários homens, que ela vai para a cidade e anuncia. Aí, por exemplo, também tem as mulheres que vão até o sepulcro de Jesus também e anunciam que eles estavam vivos, né? Que eles estavam vivos, que Jesus estava vivo, que não estava lá, no sepulcro, pelo menos. Então, a gente vê que a participação da mulher em anunciar o evangelho, até para os homens, ela vem desde a época de Cristo, isso realmente acontece. E também a recomendação de Cristo que nós busquemos conferir se as informações que recebemos, não só das mulheres, mas de todo mundo, se são realmente legítimas com a vontade de Deus. Mas, do ponto de vista geral, assim, quando a gente olha para a figura feminina, ela foi extremamente importante para que o evangelho fosse difundido e chegasse até a gente aqui, nesse determinado momento em que a gente estivesse falando, fazendo esse podcast. E dentro da estrutura da igreja, inclusive a palavra igreja é feminina, né? Então, dos papéis, assim, Juliana, dos papéis femininos que você exerce, tanto na participação, tanto aprendendo quanto ensinando, tem algum detalhezinho, assim, ou curiosidade, você podia dividir com a gente, que te chamou mais atenção, como esse caso, por exemplo, da irmã que pegou na sua mão e tudo mais? Tem mais algum detalhezinho desse que você podia dividir com a gente? Eu acredito que a sensibilidade, assim, de sentir. Já tiveram vezes que nós estávamos no Discord, que é uma reunião que nós fazemos todos os dias de segunda a sexta, e uma irmã que entrava sempre de uma forma alegre, entrou mais silêncio, mais calminha, mais quietinha, e ter essa sensibilidade de perceber que ali tem alguma coisa errada, ali alguma coisa não tá bem. E eu percebi essa diferença que o Nando não percebeu diferença nenhuma. Ele falou, tava normal, tava igual. E eu falei,
não, tinha alguma coisa estranha. E eu chamei a irmã. Falei, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. E realmente tinha acontecido alguma coisa. Então eu acredito que essa sensibilidade, eu não tô dizendo que é generalizando, né? Mas eu acredito que as mulheres têm mais essa sensibilidade de se preocupar, de perceber que tá algo diferente e não só perceber, de ir atrás para entender o que está acontecendo. O que eu posso fazer por você? O que eu posso mudar para ser mais leve esse fardo para você? Então eu acredito que do processo do papel da mulher nessa parte é o que eu mais gosto. Eu gosto de ficar atenta, assim, para saber se está acontecendo alguma coisa, de mostrar que eu tô ali mesmo, sabe? Porque eu sei que muitas pessoas estão aqui por mim. Eu fico mal e tem pessoas que vêm perguntar o que tá acontecendo e ter essa sensibilidade para chegar ao outro também. Fala, o que tá acontecendo? Se você não tá conseguindo andar, se apoia em mim, agora a gente consegue caminhar junto. Que aí volta naquela pergunta, né? De fato acontece essa sensibilidade, de fato nós estamos aqui uma pela outra. Eu acho que isso é o que eu acho mais interessante desse apoio, assim, na parte das meninas.